Jaboticabal é uma cidade de 184 anos, portanto antiga, que tem alguns problemas crônicos, principalmente no planejamento urbano. A falta de planejamento nas vias públicas da cidade acarreta sérios transtornos para a população, principalmente no centro da cidade, onde o fluxo de veículos torna o trânsito bastante complicado. Não é só no centro da cidade que Jaboticabal tem problemas estruturais no trânsito. A Rua João Maricato é o principal escoamento de todo o tráfego de bairros populosos como o CDHU, Residencial, Angélica, Alvorada, Bairro Alto e outros. O estrangulamento viário naquele setor traz condições de vida e trabalho consideravelmente ruins para os moradores ou usuários daquela via pública. Praças, áreas de esporte e lazer e prédios públicos estão abandonados em péssimas condições de uso. O terminal rodoviário de Jaboticabal é um exemplo claro de abandono e desperdício de dinheiro público. Mesmo após a reforma feita há pouco tempo, a situação já se encontra bastante deteriorada. Atualmente, a prefeitura pensa apenas na entrega de obras, em sua totalidade muito mal feitas, e tem como consequência a deterioração dos bens públicos em curto espaço de tempo. Transporte coletivo. Os ônibus de transporte coletivo são novos, mas os terminais para os passageiros na Praça Joaquim Batista estão praticamente caindo. Outra questão que precisa ser repensada é o tempo em que os usuários do transporte coletivo de Jaboticabal precisam esperar para pegar um ônibus circular. É preciso buscar alternativas para viabilizar maior agilidade e rapidez no transporte coletivo de Jaboticabal. Habitação. Na época do prefeito Bacarim, mesmo sem ajuda dos governos do estado e federal, ainda assim por iniciativa própria e com recursos próprios, a prefeitura investiu em moradia, principalmente para a população de baixa renda. Mas hoje, o governo federal, com o programa Minha Casa Minha Vida, tem colaborado bastante com os municípios para viabilizar a construção de mais casas para a população mais carente. Se considerarmos os últimos 8 anos da atual administração municipal, a quantidade de casas construídas em Jaboticabal ainda é muito tímida, principalmente levando em consideração a quantidade de recursos disponíveis pelo governo federal para assistir a população com uma casa própria. É preciso ter mais ousadia e criatividade para conferir projetos que atendam à demanda por habitação na cidade. Mas também é muito importante ter contatos políticos com o governo federal para viabilizar mais verbas para a habitação. E desta vez em Jaboticabal, não vai faltar compromisso político com Bacarim e Murilo. Diante de todos estes desafios, a coligação Juntos por uma Jaboticabal ainda melhor vai trabalhar para implantar as seguintes políticas no planejamento urbano. Democratização da definição das diretrizes de desenvolvimento do município, respeitando o plano diretor e valorizando e fortalecendo o conselho do plano diretor. Aperfeiçoamento do sistema de controle e gestão da Secretaria de Planejamento, com implantação de sistema de geoprocessamento. Conservação adequada do patrimônio, das vias e dos espaços públicos, de forma planejada, contínua, sustentável e assegurando-se a acessibilidade de idosos e pessoas com deficiência. Controle rigoroso da qualidade das obras públicas e do cumprimento de prazos de sua execução. Incentivo à ocupação de vazios urbanos. Sinalização e identificação adequada de ruas, avenidas e praças públicas. Implantação de parques municipais destinados ao lazer, à prática esportiva e ao contato com a natureza. Realização de intervenções viárias, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos, especialmente no anel viário contornando todo o município e interligando as rodovias Paulo Donato Castellani, Carlos Tonani, vicinal entre Jaboticabal e Pitangueiras e Faria Lima, e também a Avenida Marginal ao Córrego Jaboticabal, a fim de desafogar o trânsito na Avenida João Maricato e na Rua São João, bem como avenidas paralelas às rodovias Carlos Tonani e Faria Lima. Planejamento estratégico e democrático das ações nas áreas de trânsito e transportes. Valorização e qualificação permanente dos profissionais das áreas de trânsito e transporte.
ampliação, sinalização adequada e interligação das ciclovias e ciclofaixas, realização de campanhas permanentes de educação no trânsito, ações de melhoria da circulação e do estacionamento dos veículos próximos aos novos prédios da região central da cidade. Transportes. Melhoria do terminal de ônibus urbanos, da Praça Doutor Joaquim Batista e instalação de novos terminais. Garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência no transporte coletivo. Transporte de qualidade de alunos da zona rural. Promoção, sempre que necessário, nas linhas, pontos de parada e sinalização de ônibus de transporte coletivo, a fim de garantir regularidade de horários, conforto, segurança e fácil acesso às informações para os passageiros. Melhorias no terminal rodoviário em relação à segurança, conforto e acesso às informações pelos passageiros e usuários dos serviços instalados no local. Melhoria dos pontos de ônibus, inclusive com coberturas para a proteção dos usuários. Diálogo permanente com a categoria profissional de mototáxi e motoentrega, de forma a controlar e melhorar as condições dos serviços para os profissionais e para os usuários. Habitação. Articulação com os governos federal e estadual para o desenvolvimento de novos projetos habitacionais, especialmente por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Estruturação da EMURJA e demais setores pertinentes da Prefeitura para cuidarem adequadamente do Programa Municipal de Habitação de Interesse Social. Fortalecimento do Conselho Municipal de Habitação para que possa promover o efetivo controle social das políticas públicas para o setor e viabilizar a obtenção de recursos do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Recuperação do Programa de Autoconstrução Assistida, com efetiva participação do poder público no acompanhamento das obras, tanto para a construção de novas residências, como para a reforma de moradias de famílias em situação de alta vulnerabilidade social, que são proprietárias de imóveis em situação precária. Criação de núcleos habitacionais em pequenos módulos. Prestar informações permanentes aos cidadãos sobre programas habitacionais existentes e formas de acessá-los. É assim que se faz um governo com mais seriedade, inovação e participação popular.